Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Essa música é muito boa, né? Parabéns a toda a equipe dos estúdios, da coordenação do Departamento de Produção EAD. Adoro! Bom, sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Eu sou a professora Anabela Barbosa e juntinhos estamos na jornada de metodologia dos trabalhos acadêmicos e científicos. Passarei a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de 41 anos, 1,64 m, cabelos pretos em forma de Maria Chiquinha amarrada. Deixa eu ver. Estou vestindo estou com um vestido de estampa floral, mas de fundo preto. E ao fundo está aqui os nossos estúdios, a nossa TV interativa dos estúdios do Campus Porto Velho, Zona Norte. Bom, e meu sinal para a comunidade surda é Anabela. Nesse episódio, resumidinho de metodologia científica estrutura. Como estruturar os trabalhos acadêmicos e científicos? Bom, você já sabe aí como acessar as normas da ABNT. E a ABNT são as regras que nós devemos observar para fazer aí o acompanhamento, a estruturação dos trabalhos, para que eles sejam bem apresentados, estejam na estrutura e garantam legibilidade para quem fará a leitura do seu texto. Bom, aqui nós temos a nossa jornada. Então, na nossa jornada, a gente começou aqui pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, como acessar a coleção na ABNT, e agora a gente vai conhecer as normas. Isso, as nossas principais normas da ABNT são a 14.724, presta atenção, hein? Olha só, de olho, hein? Você tem que decorar? Claro que não, você só precisa saber que elas existem. Então, nós temos algumas normas que são essenciais para formatar os trabalhos acadêmicos. A 14.724, ela vai tratar sobre a apresentação dos trabalhos acadêmicos, então a estrutura desses trabalhos. Depois a gente vai ter uma outra muito importante, que é a 10.520, que é sobre citações. Sabe aquele negócio de você colocar ali no texto o que outra pessoa disse, o que você leu em algum lugar? Então, para que não seja plágio, a gente faz citação. E aí a gente vai aprender como é que faz essas citações. E nela é a 10.520 que vai tratar desse assunto. A gente tem mais duas normas que são muito importantes, que é a 6023, que vai falar sobre referências, então quais são os documentos que você consulta, e depois a 6022, que vai falar sobre a estrutura de um artigo para publicação, que é geralmente a conclusão do seu trabalho quando você faz uma pesquisa. A gente transforma em artigo. Então, essa é mais ou menos a ideia da nossa estrutura de formatação. E aí a gente vai ver o que tem na 14.724. A 14.724, ela vai dizer qual é a estrutura do trabalho. E a estrutura do trabalho vai começar com algumas regrinhas que são basicamente como que você configura a página, como que você configura a margem. Então, todos esses elementos a gente vai ver aqui. Vamos acompanhar no nosso template. Bom, então, qual que é essa estrutura? Primeira coisa que a 14.724 vai dizer é que o papel é branco, o formato do papel é A4, com digitação no anverso das folhas e impressão em cor preta, à exceção das ilustrações que podem utilizar outras cores. A fonte, a letra é Arial ou Times, né? Então, Arial ou Times, a recomendação. O tamanho é 12 para as fontes em gerais, para o texto em geral. E quando a gente estiver falando de citações, que é quando a gente transcreve um trecho de um autor, essas vão ser em tamanho 10. Mas a gente vai ver pormenorizado depois. E as margens são 3,322. Ou seja, a margem esquerda e superior é 3 centímetros e a margem direita e inferior são 2 centímetros. Então, essas são as orientações básicas. Você
acessou a ABNT, lembra que a gente já viu como é que é a norma lá? Então, lá na norma vai dizer exatamente essas orientações de configuração. Mas aí, como é que a gente faz? Como é que eu configuro esse papel e essa margem? Vamos ver? Eu vou acessar aqui o nosso trabalho aqui, a nossa formatação, tá bom? Então, eu vou apresentar aqui para vocês a nossa estrutura. Bom, na nossa estrutura aqui, a gente tem, olha só, podem acompanhar aqui, ficar aí que a gente vai fazer essa formatação, tá bom? Então, o que eu tenho aqui? Olha, eu tenho aqui um texto, beleza? Que foi criado justamente para a gente trabalhar aqui a formatação, certo? Então, tanto no Word, a gente está usando aqui o Word, tá bom? Mas eu estou dentro do arquivo no Google Docs, que é parecida a formatação. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é configurar as margens de um documento. Como é que a gente configura as margens de um documento? As margens do documento a gente configura aqui na régua. Ah, mas e se eu não conseguir ver a régua? Então, você tem que vir aqui e editar, ou pedir para inserir, ou pedir para mostrar a margem, tá bom? E aí, você vai vir configurar a margem aqui nessa lateral, olha. Para você configurar adequadamente, você tem que colocar aqui, ó, margem esquerda. Então, qual que é a margem esquerda? A margem esquerda são 3 centímetros. E a margem direita são, lembra aí? A margem direita são 2 centímetros. Então, eu vou deixar aqui, ó, 2 centímetros, contando 1, 16 a 17, 17 a 18. Perfeito? A primeira coisa que eu faço no documento é essa. Tá, e aí? Margem esquerda e margem direita. E agora eu tenho que configurar as margens inferiores e superiores. Então, aqui, ó, eu tô vendo aqui na lateral, tá bom, ó, minha margem aqui, eu tenho que configurar ela também, olha, aqui eu vou ter margem direita e margem esquerda com 3 centímetros e no final do documento também eu vou ter a margem aqui, ó, configurar a margem, bem aqui na lateralzinha, ó, eu tenho que configurar ela também com 3 e com 2 centímetros. Aqui eu vou deixar em 24, que é 24, 25, de 24 a 25 e de 25 a 26, tá bom? Que ela tem que ficar aqui, ó. Deixa eu clicar para vocês verem, ó. Tá vendo que apareceu aqui o rodapé? Então, ele tem que ficar com 3 centímetros e tem que ficar, na verdade, a inferior tem que ficar com 2 e a superior tem que ficar com 3. Por que que tem que ser 3 de cima? Porque em cima, geralmente, fica o cabeçalho e as marcas d'água da instituição. Então, essa marca, por exemplo, a logo do instituto, né, geralmente do local onde você vai fazer, onde você estuda, tem que aparecer aqui, por isso tem que ser 3 centímetros. E na margem inferior são 2 centímetros para que você aproveite o papel. A mesma coisa da margem esquerda serem 3 centímetros para que você possa perfurar ou grampear ou encadernar e aí não se corta o texto. E a margem da lateral esquerda, no caso, né, aqui à direita de vocês, vai ser 2 centímetros para que também não haja corte do que está escrito. Então, com relação à formatação da página, margens 3322, beleza? Próxima coisa, como que eu posso fazer isso de outro jeito, professora? Tem um outro jeito que eu posso fazer, eu posso vir aqui, ó, formatar, e aí eu tenho aqui também a estrutura de alinhamentos, tá vendo, ó? Eu tenho aqui e eu tenho editar, tá bom? Vamos passar aqui, olha, eu tenho arquivo, eu tenho editar, tá bom? Eu tenho ver, que é o modo de visualização, e aqui eu posso colocar a régua, ó. Eu posso colocar com régua e eu posso, tá vendo, ó? Exibir a régua. Se eu tirar, vai sumir a régua, tá vendo? Então, aqui, se você não encontrou a régua, você vem em ver, pede para exibir a régua, que aí você consegue configurar a página, né, nos tamanhos certinhos. Outra coisa, aí é próximo, linhas. Aqui você pode inserir vários elementos. Nós não vamos trabalhar com esses elementos agorinha. Daqui a pouco a gente vai ver os cabeçalhos e rodapés e os números de página. E aqui, ó, em formatar, você pode acrescer, por exemplo, a estrutura de texto que a gente também vai trabalhar. Bom, e aí como é que eu faço para configurar aqui, professor? Eu posso vir, olha, em vários desses elementos aqui,
e mais eu tenho aqui estruturas para fazer a formatação também, tá vendo? Então, todas elas permitem a formatação. E aí, agora? Bom, lá na 14.724, ela vai falar do tipo da letra e do tamanho da fonte. Então, aqui esse texto está desformatado justamente para a gente poder ir formatando. A primeira coisa é não digitar, certo? A primeira coisa é você fazer a formatação. Você configurar a página e configurar o texto. Aqui eu vou colocar, olha, esse texto aqui até esse ponto aqui, só para a gente perceber como é que a gente vai configurar aí o nosso texto. Então, o nosso texto vai ser como? Olha, qual era, vocês lembram? Vou selecionar aqui só para a gente fazer a formatação. Então, a primeira formatação é que o tamanho da fonte é 12, certo? E o tipo da fonte é qual? Arial ou Times, certo? Algumas instituições ou alguns eventos podem pedir fonte com tamanhos e tipos de fonte diferentes. Particularmente, eu prefiro a Arial, que ela é mais legível. Então, eu vou colocar aqui, ó, Arial, tamanho 12, e a cor da fonte. A cor da fonte sempre vai ser preto e automático. Para que serve isso, professora? Isso serve para que você possa, vou dar Enter só para a gente ver aqui a diferença da formatação, para que seja mais legível, para que seja mais fácil de você ler o material que está disponível aí no seu texto, certo? Então, essa é a configuração para a formatação da fonte, perfeito? Então, vamos voltar aqui para o nosso... Então, a gente fez aí, olha só, papel branco, digitação no anverso, tamanho da fonte 12, e aí, configuração das margens esquerda e superior 3 centímetros e inferior 2 centímetros, perfeito? Então, esse foi o nosso episódio sobre configuração das margens e tamanho da fonte. Até a próxima, bonanças! Educação à distância, mudando realidades.